Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, essa semana eu estou lendo vários livros, graças a Deus, e vim conversar com vocês um pouquinho sobre esses livros que eu estou lendo. Agora eu estou falando bem baixinho porque são 7 da manhã e eu não quero incomodar os meus vizinhos, mas eu preciso de gravar esse vídeo para falar mais sobre os livros que eu estou lendo. Então, bora lá! Olha a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta. Eu preciso de fazer uma vinheta para esse canal, né? Agora que eu tô tendo mais seguidores, eu acho chique investir um pouco no canal. Então, se você faz vinhetas, entre em contato comigo. É claro, se você tiver um preço bacana, mas bora lá. Então, nesse último mês que terminou, né? Abril, eu li bastante livro até. Eu meio que fiz valer o ano inteiro de leitura só pelo mês de abril, porque em uma semana eu terminei mais de 6 livros, o que é uma marca boa para tipo o início do ano de leitura, mas eu quero ler muitos outros livros ainda. Comprei alguns livros que inclusive vou mostrar para vocês em seguida. E no momento eu estou lendo terminei na verdade, o terceiro livro da série Heartstopper, da Alice, e depois comecei a ler o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, que é O Cavalo e o Seu Menino. Tô gostando muito desses livros. Meu gosto para leitura é bem amplo, então eu costumo gostar da maioria das coisas que eu leio. Talvez isso seja um problema, talvez, porque um senso crítico talvez um pouco baixo para os livros, mas, sei lá, eu gosto de todas as histórias, portanto que não tenha alguma coisa muito estranha na história. Eu costumo aproveitar bastante o livro, até os livros que o pessoal julga mais chato, eu vou lá, leio e acabo gostando de alguma forma da história. Meio que por acreditar mesmo que sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender de uma história e, sei lá, cabe meio que a gente a tirar os pontos positivos daquela história. E toda história é uma história. Se o livro tá lá foi porque o autor quis escrever, então meio que a gente tem que give it a try, give it a shot e se abrir a novas histórias, a novas formas de ver o mundo, a novas formas de ver as coisas, porque isso é o que enriquece nossa experiência como ser humano. Filosofei agora nessa frase, mas tudo bem. Então a história das Crônicas de Nárnia, vocês já sabem. Eu não vou falar a história inteira, porque eu acho que isso deixaria o vídeo muito longo, sem um foco geral, né? Então vou falar sobre esse terceiro livro. No terceiro livro, se você não leu os 2 primeiros livros, talvez você queira avançar alguns minutos do vídeo, uns 2 minutos talvez, que eu vou falar sobre a história. Mas no terceiro livro, basicamente, é um garoto que é adotado por um senhor de uma aldeia, uma vila, alguma coisa assim. Ele decide fugir com um cavalo falante para a Terra de Nárnia. Então, no terceiro livro, eles já estão de volta à Terra de Nárnia. Os personagens principais, né, que eu falo, a Lucy, o Pedro, o Edmundo e a... Qual que é o nome dela? Lucy, Pedro, Edmundo e a... Esqueci o nome da quarta, da outra irmã, mas tudo bem. Eles já voltaram para a Terra de Nárnia, então a parte que eles meio que viram reis e começam a reinar, né, durante um período lá em Nárnia e eles envelhecem já passou, então esse início do terceiro livro conta a história sobre a história do... Eu sou péssimo com nomes, mas eu lembro das histórias, conta a história desse moço, que eu esqueci o nome, mas é um nome tipo Shair, alguma coisa assim. Não é Jair Bolsonaro, Deus me livre. Mas conta a história dele, então, e ele decide fugir com o cavalo, que ele descobre que é um cavalo falante, então
O início do livro é bem sobre essa fuga deles. Aí durante esse período que eles estão no meio da mata, fugindo, tentando encontrar o norte, né? Que seria a Terra de Nárnia, eles encontram uma outra menina e um cavalo, outro cavalo falante, que acaba por se tornar a amiga deles, né? Os amigos deles. Acredito eu que seja isso que vai acontecer mais ou menos. Mas aí tem esse outro cavalo e o outro cavalo meio que conta a história de como que ela fugiu de Nárnia e como que era a infância dela na terra dela. É, e é uma coisa interessante porque ele faz meio que um paralelo com a poesia e a forma de escrever, porque ele fala que para não interromper durante essa história, né, o cavalo fala para não interromper a história porque é a forma da poesia da cidade deles, então meio que aquilo torna a história muito mais importante e é uma poesia mais pura do que qualquer poesia que poderia ser criada, uma coisa assim que o Cavalo fala. Eu acho que isso é um paralelo incrível, meio que uma metalinguagem de um livro falando sobre o próprio livro, porque eu acho que essa foi meio que a intenção do autor ao escrever o livro, fazer uma linguagem própria do livro que resumisse bem o mundo de Nárnia, e eu acho que ele consegue bastante com essa literatura, porque é tudo muito fluido, não tem muita palavra difícil por ser um livro mais novo, né? Foi lançado na década passada. Não sei em que ano, inclusive deveria ter pesquisado, deveria, mas um Google rápido resolve. Então, eles vão encontrar a Terra de Nárnia pelo norte e eu tô nessa parte que o cavalo tá conversando contando a história dele, né? Ou a cavala, não sei, a égua, né? Que seria o feminino. Mas é, é uma boa história. Eu estou gostando bastante do estilo da narração do livro. É um livro muito bem escrito. No momento eu estou ouvindo um audiobook. Foi uma técnica que eu aprendi em um canal gringo de ouvir o audiobook numa velocidade mais rápida do que a velocidade normal e acompanhando um livro ao mesmo tempo. Faz sentido colocar a velocidade mais rápida no audiobook, porque quando a gente está ouvindo o que o narrador fala, normalmente quando a gente já terminou de ler o parágrafo, ele ainda está na metade do parágrafo lendo. Então, aumentando a velocidade por volta de 2,5 ou por volta de, sei lá, normalmente não 2,5, né? Que o YouTube não tem 2,5, tem 1,25, 1,5 e 1,75 e 2 de velocidade. Normalmente eu ouço, dependendo da velocidade de narração, igual o Retrato de Dorian Gray, eu ouvi em 1,75 porque a narração era realmente muito lenta. Então no 1,75 eu consegui acompanhar o livro e acompanhar o audiobook ao mesmo tempo. E esse de Narnia eu tô ouvindo em 1,25 porque a voz da narradora é muito boa. Então eu tô ouvindo numa velocidade mais baixa para aproveitar a voz e absorver as informações do livro com mais tempo, porque são muitas informações que o autor coloca durante a história, muitos pontos novos que ele inicia, muitos personagens que aparecem durante o livro, mesmo que sejam personagens que apareçam durante poucas páginas, eles são muitos. Então, é basicamente isso. E sobre o terceiro livro de Heartstopper, eu li os 3 livros nas últimas 2 semanas. O primeiro livro eu gostei muito, terminei com uma sensação muito boa. Heartstopper é um dos meus livros favoritos, pelo menos o primeiro. O segundo livro eu gostei da história, mas eu achei que foi muita informação para um fato simples que deveria talvez ter tomado metade do livro para acontecer e a história focar em outros fatos, né, outras coisas que podem acontecer com o casal durante o final do livro, mas acabou que ela ficou o livro inteiro para chegar a um evento, basicamente. E se você leu o segundo livro de Heartstopper, você sabe qual evento que é esse. No final do livro e tal, eles saem e. Não é isso que vocês estão pensando, mas tudo bem.
E no terceiro livro é uma história mais interessante de ler, apesar dele ser um dos maiores livros, acredito. Os outros dois livros tinham por volta de 200, 250 páginas, esse tem 350, se não me engano. Então demora um pouquinho mais de tempo para ler, mas também é super rápido, por ser um quadrinho, é muito pouco texto por página, então passa bem rápido. Mas a história do terceiro livro é muito boa, eu gostei bastante da história do terceiro livro. Acredito que não seja spoiler dizer isso, é só uma informação sobre o livro mesmo, então se você ler uma sinopse ou um resumo sem spoiler do que acontece no terceiro livro, basicamente eles viajam para França, para Paris, para ir a algumas exposições, visitar uns pontos turísticos e conta a história do dia a dia, né, deles no hotel e as coisas que eles fazem na cidade. Então é um livro bem fofinho. Os meus favoritos até agora foram o primeiro livro e o terceiro livro. Eu só dei uma nota menor pro segundo livro, eu dei a nota 4 para ele, para os outros dois eu dei a nota 5 porque esse segundo livro eu acho que deixou a desejar um pouco no enredo, na quantidade de história que tem no segundo livro. E espero que não julguem por isso, mas teve que acontecer. Então, essa semana, acredito que hoje ou amanhã eu termine de ler o terceiro livro das Crônicas de Nárnia. Então vou focar nisso. E eu também estou lendo Precisamos Falar sobre o Kevin. Mas a leitura do Precisamos Falar sobre o Kevin, depois de ler Heartstopper e depois de ler As Crônicas de Nárnia, eu tô achando a história muito pesada, muito sombria. E sei lá se eu vou terminar de ler Precisamos Falar sobre o Kevin esses dias, mas é um livro que já tem bastante tempo que eu tô lendo. Apesar de ser uma história muito impressionante, é uma coisa que depende um pouco do seu humor pra você conseguir ir lá e ler, porque não é uma história, não é um romance bobinho, é uma história pesada realmente, então precisamos falar sobre o Kevin. Se você não conhece a história mais ou menos, se você nunca viu o filme, conta a história de um serial killer que vai numa escola e mata uns alunos. Aí esse serial killer é adolescente, assim, que é o Kevin, né, no caso. E ele vai contar a história do Kevin desde o início, desde quando o Kevin nasceu, os primeiros sentimentos que a mãe teve em relação ao Kevin. Então os sentimentos da mãe do Kevin também são bem pesados. Então é um livro que você tem que estar preparado psicologicamente e bem psicologicamente para ler e para tirar um bom proveito do livro, porque se você tiver um pouco, sei lá, sabe, para baixo, pode ser que a densidade da história em si te afete. Igual um pouco está me afetando, não que eu esteja mal nem nada, mas é um livro pesado dependendo do momento da vida que você tiver. Basicamente isso. Então, são esses três livros que eu estou focando nos últimos dias. Agora eu vou começar o quarto livro, então, de Heartstopper, que, se não me engano, é o último livro da saga. Então eu vou fazer um vídeo para comentar sobre a saga todinho, um vídeo spoiler free, talvez. Mas vou vir conversar mais sobre esse livro com vocês. O terceiro livro das Crônicas de Nárnia também vou terminar hoje ou amanhã, porque é muito rapidinho para ler com audiolivro. Eu tô demorando uma de 3 a 5 horas, mais ou menos, para terminar cada livro. Essa semana eu já terminei dois, eu vou terminar o terceiro. Então, por último, eu vou ler qual que é. Eu vou mostrar pra vocês o conjuntinho de livros que eu comprei. Um minutinho. Comprei esse incrível box. São dois boxes, na verdade. Quase que eu deixo cair no chão, mas tudo bem. O primeiro é de Alice no País das Maravilhas. Eu precisei de comprar porque estava muito barato. E as edições são simplesmente perfeitas, ó. Esse do Alice no País das Maravilhas vem o Alice no País das Maravilhas em si e o Alice através do espelho. Então tem os dois volumes da história.
Vou ler também, porque eu nunca li a Alice, só assisti os filmes. É óbvio que eu já assisti os filmes. Quem nunca assistiu o filme da Alice, por favor, vá assistir os filmes agora, porque você não sabe o que você está perdendo. Essa história da Alice é muito interessante, porque eu li uma vez que o Lewis Carroll escrevia essas histórias sob efeito de psicoativos, que seriam psicodélicos, em outras palavras. E eu acho que vai ser uma história muito boa, porque, sei lá, não é sempre que a gente vê que um artista vai lá e cria uma obra inteira, principalmente escritores, sob efeito de psicodélicos, e a obra fica tão conhecida assim. Então eu vou ler Alice, e eu comprei esse também, que chama Aventuras Extraordinárias, que vem o livro do Pinóquio, do Peter Pan e do Mowgli, o Menino Lobo. Sem palavras para descrever quão lindos são esses livros. Muito apaixonado pelas capas, ó. Essa é a capa do Pinóquio. Ó, do Pinóquio não, do Peter Pan. Peter Pan e o Wendy. Olha como é bem feito, tá vendo? Peter Pan e o Wendy. Essa é do Pinóquio. A capinha é outra cor, ó, jacket. Sei lá, não é jacket, porque é jacket, é livro Peter Pan e Wendy. E por último, o livro da Selva, que é a história do Mowgli. E essa edição é muito linda. As letras são muito boas, ó. Tá um tamanho muito bom e tá bem espaçado, então eu gosto de livro bem espaçado para ler, porque é mais agradável aos olhos. Esse de Nárnia, uma das lutas que eu estou tendo com ele é que a diagramação dele não é tão boa, então eles deixaram muita informação em cada página, mas precisaram de fazer isso porque são livros muito grandes. Praticamente, assim, eu acho uma loucura juntar 7 livros em uma versão única e lançar, porque, né? Mas fica mais barato comprar a versão única do que 7 livros separados. Porém, preferia ter os 7 livros do que ter a versão única, preferia. Mas isso é uma coisa para no futuro, né? No futuro ir lá e fazer. Então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, considere deixar um like aqui para eu saber que você gostou e fazer mais vídeos desse sentido. E se não gostou, deixe um comentário falando o que eu preciso de melhorar nos meus vídeos. Sua opinião vale muito e espero que você acompanhe o canal crescer, né? Estou amando fazer vídeos para a internet e volto depois com mais informações, mais livros que comprei. Provavelmente nessas próximas semanas vou comprar mais livrinhos. E sobre o preço desses livros, eu comprei as 2 caixinhas, os 2 boxes por R$40. Não R$40 cada um, R$20 cada um. Acredite se quiser. Essa semana eu acho que tá em promoção na Submarino, então se você for lá no site, talvez você ainda ache por esse preço. Mas se não tiver em promoção, acredito que volte a ter essa promoção daqui a um tempo, porque eles sempre colocam os livros abaixo de R$20 em uma seção do site, então vale a pena ficar de olho lá no site da Submarino e a entrega está sendo muito rápida. Eu comprei em um dia, no sábado, comprei no sábado, chegou na segunda-feira, então no primeiro dia útil já chegou. Provavelmente se você comprar um dia na semana, chega no dia seguinte, então vale a pena realmente. Então é basicamente isso e obrigado por assistir até o final, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.